Olá, amigos, olá, amigas, todos que nos acompanham aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Notícias comentadas, hoje com uma pegada ainda, né? Também aí com essa linha internacional. Afinal de contas, ainda estamos nessa abordagem sobre o que vem ocorrendo, né? A questão Israel versus Palestina. E apesar da pegada internacional, também mostrar como isso está influenciando, né, a política brasileira e também em outras partes do mundo. E claro, não poderia deixar de aflorar também as questões que a gente há muito tempo já vem acompanhando sobre bolsonarismo, petismo, esquerda versus direita e toda uma gama aí que está sendo discutida e de certa forma bastante equivocada, né? Uma coisa é se falar da resistência, né, do povo palestino, mas também lembrando, né, da luta e do apoio, inclusive da população também de Israel, que é contra o que o Estado israelita faz, né, que é contra a opressão do Estado de Israel e da burguesia israelense contra a população palestina, né? A população que está ali na Cisjordânia e mais especialmente enclausurada, né? Na chamada faixa de Gaza. O outro ponto aí, paralelamente, é justamente a nossa crítica, né, à estrutura de poder, seja ela por parte, como aqui já falei, do governo, né, e das autoridades israelenses, e também daqueles que assim também se colocam aí como autoridades, né, na questão palestina, daqueles grupos como, por exemplo, o grupo Hamas, que eu particularmente entendo como sendo um grupo terrorista, mas isso não quer dizer, aliás, uma coisa, né? A gente tem que aprender que uma coisa não significa outra, né? Ou uma coisa não impede a outra, que é justamente a questão que era importante trazer aqui para o Notícias Comentadas, e justamente vendo como isso está aflorando, né, as discussões da política também aqui no Brasil, e eles falando como o Lula deveria estar agindo, o que ele deveria estar dizendo, que a direita ou a ultradireita pensa, e alguns defendem Israel e outros defendem a Palestina. A questão aqui não é defender Israel ou a Palestina, esse e aquele. A questão, como coloquei, assim como considero o Hamas um grupo terrorista, até vide aí, né, grande parte do que fizeram, inclusive atacando civis, atacando pessoas que não necessariamente têm algo aí a ver com a opressão ao povo palestino. Tivemos um paralelo, né, do que o Estado israelense, todo o poderio militar, e vem fazendo, né, está fazendo a sua resposta, e também lembrando que o que a Palestina, digamos assim, fez agora é também resposta das tantas opressões que eles já vêm sofrendo, que eles já vêm tendo que aguentar de um Estado, né, que os trata praticamente como animais,
Como já muitos aqui devem ter ouvido, evidentemente, essa frase, né, essa expressão, inclusive muitos judeus, né, muitos israelenses criticam, né, o seu próprio país, afirmando que o Estado de Israel faz com Gaza, né, basicamente aquilo que se chama a faixa de Gaza é basicamente um presídio, né, a céu aberto. O pessoal fala que é a maior penitenciária a céu aberto do mundo, com uma população aí de aproximadamente 2 milhões de pessoas, com homens, mulheres, adultos, crianças, idosos, enfim, pessoas aí de toda sorte, toda natureza, e que infelizmente não tem aí grande noção do que há de ser os direitos humanos, né? Talvez Israel seja relativamente boa em garantir os direitos humanos à sua população, porém a gente vê como isso acaba sendo evidentemente muito tirado quando se trata aí da população do país vizinho, que nem sequer, infelizmente, né, do ponto de vista evidentemente dos próprios palestinos que querem a independência, podem ser aí chamados efetivamente de um país. Então fica aí uma situação evidentemente delicada, complicada e que a gente segue aqui acompanhando. E evidentemente fazer essa colocação da crítica antes de tudo, né, de um ponto de vista marxista, que não se trata aqui de torcer para o exército de um ou para o exército, se é que podemos assim chamar, né, de outro, ou a famosa uma guerra sem vencedores, né? Mas pensar justamente que por trás de tudo isso, o que gostaríamos, evidentemente, era um levante da população israelense, da população palestina contra os seus verdadeiros inimigos, né? Contra as classes opressoras dos seus países e, evidentemente, a união da classe trabalhadora palestina e israelense contra os senhores da guerra, tanto do lado de Israel quanto do lado palestino. Porém, claro que isso ainda é um processo que a gente sabe que vai ser muito discutido, muito demorado e, evidentemente, não que eu goste muito de um discurso pessimista, mas ainda vai exigir um grande esforço e, infelizmente, acredito que situações semelhantes ainda serão vistas aí num futuro não muito distante. De resto, falando aí sobre a política mais brasileira propriamente, em especial aqui no estado de São Paulo, mas que vale aí para todo o Brasil, o recado está dado pela rapaziada da USP, falando sobre toda a problemática do sucateamento da educação, por todo o problema não das greves, né, mas aquilo que propriamente motivou as greves, as paralisações. Claro que a gente tem visto alguns cursos já cedendo, outros ainda resistindo, e cada um tendo as suas pautas atendidas ou não, e claro, consequentemente, isso fazendo com que cada um acabe aí acatando, né, a continuidade ou não da greve. O que por um lado é ruim, no sentido de que vai perdendo uma estrutura de força contra a própria direção da Universidade de São Paulo
e, consequentemente, né, do poder maior, que é o próprio governo Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo. E, evidentemente, né, como eu disse, a USP aí acaba servindo muito de um microcosmo das lutas maiores e mais intensas que gostaríamos, evidentemente, que tivéssemos aí em todo o Brasil, no momento em que parece que as coisas estão melhorando, talvez relativamente falando, mas ainda tem muitas questões preocupantes no ar, ainda tem muito o que se observar e, evidentemente, como diria aí Gal Costa, né, é preciso estar atento e forte, porque realmente esse resto de 2023, evidentemente, não será um ano fácil. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Um beijo em vossos corações. Nosso Notícias Comentadas de hoje ficando por aqui e tchau!